e Drogaria Saúde. Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. José Dantas de Paiva, juiz da Primeira Vara de Infância e Juventude. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Eu é que agradeço mais uma vez o convite, Robson. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio nossa entrevista conversando sobre a importância do Estatuto da Criança e Adolescente ser preservado e ser respeitado. Diante de muitos ataques que foram colocados na campanha, inclusive pelo presidente eleito, a gente não sabe se vai permanecer a mesma coisa ou se vai mudar o discurso depois de eleito, a gente espera que mude, mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Robson, não existe uma lei perfeita. Toda legislação, ela traz as imperfeições humanas e o Estatuto da Criança e do Adolescente não é diferente. É uma lei que foi pensada para o momento, e naquele momento ela foi muito importante e ainda é. E ao longo do tempo, ela vem sendo aperfeiçoada. Já houve várias mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente para melhor, mas ela sofre ainda, a legislação, ela sofre muitos ataques, como se fosse uma legislação culpada pelos desencontros sociais, e não é. Certa vez eu ouvi de um gestor dizendo que o estatuto teria que ser revogado porque era muito difícil de cumprir, e ele disse isso num debate, fogo, né? E eu disse, olha, o problema não está na lei, a lei é muito boa, o problema está no executivo, por exemplo, que não implementou a lei que diz, por exemplo, que tem que ter uma rede de atendimento para crianças que sofrem violência sexual, que sofrem violência doméstica, que sofrem violência dos pais, de terceiros, adolescentes que cometeram um ato infracional, mas têm uma possibilidade de recuperação e de reinserção social. Então o Estado tem que se preparar para promover e defender esses direitos, e não questionar uma lei que diz, por exemplo, que o Estado tem que ter, mais uma vez eu repito, junto com o município, o poder público de uma forma geral, uma rede de atendimento psicossocial. Ou seja, o que está na lei não é cumprido. Não é cumprido. Aí não é cumprido, gera uma situação que é como se a lei não prestasse. Cumpra a lei, né? Mas a lei, e tem mais, Robson, tem algumas políticas públicas que não são caras. Basta a iniciativa que o governo priorize e seja proativo nessa área. Que tenham pessoas que sejam realmente capazes de promover uma mudança, uma intervenção psicossocial, junto à sociedade, nas próprias famílias, que possam mudar essa situação em que muitas famílias estão fragilizadas e, consequentemente, os filhos sofrem as consequências. Então, a lei, ela é muito boa, ela não é perfeita, mas ela é muito boa e vem sendo alterada aos poucos. Quanto às declarações de alguns candidatos, por exemplo, é de que a lei vai ter redução da idade penal, vai ter um aumento do tempo de internação para adolescentes infratores, nesse aspecto, esses projetos já tramitam no Congresso. Por exemplo, foi aprovado há pouco mais de 2 anos, ainda na gestão da presidente que saiu, o aumento de internação para adolescentes infratores de 3 para 10 anos, quando um adulto só fica privado de liberdade se ele for condenado a mais de 8 anos. O adolescente já está de 10 anos. Contrariando a própria legislação e a Constituição. Descompasso até com a legislação do adulto. Do adulto. E na Câmara foi aprovado um outro projeto reduzindo a idade penal. Então esses projetos já tramitam no Congresso. Eu digo porque eu os acompanho há bastante tempo. Nós temos um colégio de coordenadores da infância e juventude que acompanha esses projetos no Congresso. Então essa tramitação existe. Tem centenas de projetos querendo alterar o Estatuto. Agora, dificilmente passa como eles querem, porque as mudanças vêm em cima de situações pontuais. Porque quando eles querem mudar, eles percebem que a lei é boa. É por isso que o Estatuto já tem quase 30 anos, tem 28 anos, e ninguém conseguiu revogá-lo. Agora, já houve alterações, e a ideia é mantê-lo, lógico, que atualizando-o de acordo com a realidade social. Doutor Zé Dantas, um outro assunto que vale a pena a gente conversar aqui é na responsabilidade que os pais têm para com os filhos. Muitas coisas acontecem e ficam no âmbito da casa, das residências das pessoas, né? Seja que tem um nível economicamente menos favorecido, médio ou mesmo muito bem favorecido. E
Com o advento das redes e mídias sociais, nós percebemos que as pessoas estão cada dia mais se expondo. Adultos se expondo de todas as maneiras, né? Até a sua própria vida privada tornando pública, às vezes gera problemas que atenta contra aquela pessoa que está se expondo. Por outro lado, pais expõem filhos também em relação a certas coisas dentro de casa, como também na escola. Nós tivemos, dentre tantos exemplos, um exemplo onde uma mãe, por exemplo, pintou um filho de escravo numa festa de Halloween, e isso gerou uma repercussão extremamente negativa, internacional, até porque, inclusive, não se trata de um personagem folclórico, de bruxa, nem de lobisomem, nem de Saci Pereira, de nada que tenha a ver com o próprio Halloween, mas que, na verdade, representa uma lamentável chaga presente, que foi presente durante muito tempo no nosso Brasil e também em outras partes do mundo, algo que deveria ser lamentável, abominável. Uma coisa é aquilo, de repente, numa aula de história, você monta uma encenação e você caracteriza alguém como escravo, e você monta um personagem e você faz algo dentro de um contexto para educar, para mostrar o quão aquilo deve ser combatido. Outra coisa é você se deparar com a situação como foi aquela, expondo a criança a uma situação daquela, que infelizmente gerou comentários terríveis, contrários e favoráveis àquela situação. O que é que o senhor diria a respeito como juiz da infância e juventude nesse caso? Equilíbrio, né, entre o comportamento da mãe e a violação dos direitos da criança e do adolescente. Nós já temos aqui em Infância e Juventude só em Natal eu já estou há 24 anos como juiz da Infância e Juventude. E já nos deparamos com várias situações, comportamentos inclusive de pais, quando eu digo pai, também mãe, que são inadequados. Agora, não se pode, em cima de um fato, se polemizar, até mesmo condenar, tem um termo técnico agora que não está saindo, mas criminalizar alguma ação de uma mãe que por alguma razão ela foi negligente, ela foi até imprudente, né? Ela não pensou muito, não raciocinou muito nas consequências de uma atitude sua como mãe, como é o caso concreto dessa criança que foi pintada pela mãe numa situação que reflete um período histórico do Brasil, da escravidão. As pessoas se preocuparam muito, inclusive algumas autoridades, em apurar a responsabilidade da mãe, que deve ser apurada, né? Agora, por outro lado, na hora que você divulga o nome da mãe, você divulga o fato, você está, por outro lado, condenando, expondo a criança à situação de vexames também. E esse é o perigo e o risco de rede e mídia social. Às vezes você faz a coisa intencional, às vezes você não fez de propósito, seja lá o que for. Mas quando você publica, quando você coloca em Facebook, Instagram, Twitter, você está dando margem a todo tipo de comentário favorável ou contrário e está expondo não só a si mesmo, mas a criança, né? Pois é, então a mãe expôs a criança e, por outro lado, as autoridades que querem apurar agora a responsabilidade estão expondo mais, estão criando situações de constrangimento para a criança, porque essa criança que até então podia ir para a escola normalmente, agora não pode, por culpa da mãe naturalmente, mas agora pela exposição e pela apuração que está se dando ao caso, muito mais com o objetivo de se punir a mãe e se esquecendo que por trás desse comportamento tem uma criança. E hoje a criança, eu não tenho a menor dúvida, que talvez ela não esteja mais nem frequentando a escola. Já é transferida, porque identificando a mãe, identifica também a criança, e esse fato e essa exposição está trazendo constrangimento para elas. O ideal teria sido que fosse apurado esse caso, como procurador da República promoveu uma ação na Seara Federal, e a coisa foi publicizada. Então, isso é ruim para a própria criança. Eu até acredito que esses casos, as autoridades que estão apurando, deixassem para uma justiça especializada, como, por exemplo, a Infância e Juventude. Nós temos juízes especializados, equipes especializadas, e que isso tramitasse por lá. Agora estão querendo tipificar o comportamento da mãe como um crime internacional, como algo imprescritível, então grave, e isso poderá trazer muito mais consequências danosas para a criança do que para a própria mãe. Então, eu acho que, eu acredito até que
devo-se decretar o sigilo desse caso, porque a repercussão que está se dando está comprometendo, inclusive, a vida da criança. E é uma preocupação nossa que isso ficasse no âmbito do judiciário estadual e não se estendesse, por exemplo, a uma vara criminal para se apurar crimes que até então possivelmente não teriam sido cometidos pela própria mãe. Então, isso é uma questão séria que nós temos que avaliar, porque no âmago e na vontade de se apurar responsabilidade, traz-se mais prejuízo à criança que benefícios. Muito bem. Feita essa reflexão, quero agradecer a participação do Dr. José Dantas de Paiva, juiz da primeira vara de infância e juventude, coordenador dessa área no Rio Grande do Norte e participa de conselhos no Brasil inteiro sobre isso. Muito obrigado pela sua presença e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Final de semana bacana aí, né? Muito obrigado. Não é a primeira vez e eu espero que não seja a última. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, Dr. José Dantas. E daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, voltaremos conversando com Ayrton França, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band, Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com Ayrton França, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria de saber o que nós temos de resultado da reunião que aconteceu com a bancada do Rio Grande do Norte no que diz respeito a recursos hídricos. Robson, foi muito boa a reunião. A gente defendeu junto à bancada federal que eles destinassem emendas de bancada, emendas coletivas, para as nossas principais obras do Estado, mas principalmente a barragem de Oiticica, né, que já está em andamento, já com 70% concluída. 70% já? 70% já, com mais de 50% também a construção da nova Barra de Santana, que vai assentar 1.500 que bacana, pessoas. Foi rápido, né? Além do mais, a gente também precisou defender que a bancada encaminhasse alguma emenda para que, a partir do ano que vem, o Ministério da Integração Nacional possa abrir a licitação para o projeto do ramal da Apodi, que é a complementação do eixo norte dentro da transposição de São Francisco, que trará água para a bacia do Apodi e Mossoró aqui no Rio Grande do Norte. Foi destinado à reunião de ontem. Anteontem foi a reunião com todas as instituições que colocaram as prioridades e necessidades do Estado para as emendas atenderem essas demandas. E a reunião de ontem, às 16 horas, da bancada, a reunião fechada, decidiram destinar 50 milhões de reais de emenda impositiva para a barragem de Oiticica, 5 milhões para o ramal do Apodi. Esses 50 milhões em relação à barragem de Oiticica são suficientes para concluir a barragem? A gente está com um cronograma físico-financeiro de uma expectativa de conclusão para 2019, final de 2019. Infelizmente não, a gente precisaria de fato, além dos 100 milhões que já estão garantidos de emendas anteriores, de outros períodos, né, que estão em resto a pagar, e também emenda também de 2018, a gente tem 100 milhões garantidos, a gente precisaria, na verdade, de 239. Com os 50 milhões que foram garantidos agora pela emenda impositiva de bancada, a gente precisaria ainda de mais uns 90 para concluir em 2019. Vamos aguardar como é que as coisas vão funcionando, na verdade. Até porque a emenda não significa uma garantia de liberação do recurso, apesar de ser emenda impositiva, né? Mas a vantagem de ser uma emenda impositiva é que ela na verdade, ela garantiria, né, o orçamento. Mas esse cronograma, esse fluxo, tem algum tipo de garantia de como ele vai sendo repassado? Porque, por exemplo, na execução da barragem no percentual que ela está hoje, em alguns momentos você tinha um nível de liberação de recursos, depois o recurso caía, mesmo tendo emendas, por exemplo, né? Não, na verdade, com as emendas, as coisas melhoraram bastante, né? Desde 2015 para cá, 2016 em diante, a gente tem trabalhado praticamente com emendas parlamentares. Para você ter uma ideia, nós temos agora 44 milhões já empenhados pelo DENOX para serem repassados para o Estado, né, para a obra da barragem de Oiticica. Esses 44 milhões é a emenda parlamentar de 2017 que estava em resto a pagar, que recebemos no final de 2018, colocamos em resto a pagar. E temos também a ser empenhado ainda este ano 56 milhões de emenda de 2018. Então a gente vai empenhar, receber o financeiro dos 44 milhões ainda este ano para a execução da obra e
empenhar 56, colocando esses 56 em resto a pagar para 2019. Então, teria os 56 mais os 44 mais 50, não é isso? Para a lei de orçamentária anual, a gente tem apenas R$1 milhão. Apenas 1 milhão, que foi um valor simbólico que o Ministério da Integração Nacional colocou em orçamento, em projeto de lei orçamentária, PELOA, né, no caso, para que a gente não tenha a rubrica zerada. Há uma emenda parlamentar do senador Garibaldi, uma emenda ao orçamento, diferente de emenda parlamentar, uma emenda ao orçamento, à lei orçamentária, acrescentando mais 34 milhões ao orçamento de 2019 para a OITSIC. Vamos aguardar, de fato, que na votação da PELOA a gente consiga aprovar também esses 34 milhões. Aí já facilitaria um pouco mais a vida da barragem de OITSIC para 2019 e para o próximo governo aí poder, digamos, administrar essa obra com mais tranquilidade. Secretário, uma palavra a respeito da transposição do São Francisco, né? Perspectiva de chegar no Rio Grande do Norte. Olha, Robson, nessa semana que eu estive em Brasília, eu estive reunido com o diretor de projetos estratégicos do Ministério da Integração, que é quem cuida dos projetos da transposição de São Francisco. E nessa reunião que eu tive com ele me informou que o eixo norte, que é de onde vira a água para o Rio Grande do Norte, só estaria concluído em junho do ano que vem. Isso dependeria também da execução desse cronograma que está hoje vigente. Então vamos aguardar, mas o eixo norte concluído significa mais uns 6 meses até que a água chegue ao Rio Grande do Norte. Então a expectativa é só para 2020. 2020, muito bem. Quero agradecer a participação do secretário Mairton França no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Em breve a gente volta aqui para fazer uma prestação de contas das ações feitas nessa área. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Robson. Um abraço a todos. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.